E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, o vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real, tá? Esses dias eu postei bastante histórias sobre nascimento. Hoje eu vou tentar mudar um pouco para as pessoas que gostam de outros tipos de história poderem apreciar também, tá? Peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês zipem o vídeo. Para quem não sabe, ipar é assim. Você curte e depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça, 3 vezes na semana e já ajuda aqui pro YouTube ver que meu canal para você agrega valor. Gente, eu tô com a mini funcionária, então, aqui a mini funcionária tá bem rebelde, que ela acabou de acordar, ela não conseguiu tirar o sono de beleza dela por muito tempo e ela acordou extremamente nervosa. Eu acho, gente, eu acho como um bebê de dois anos acordar de mau humor. Como é que pode? Mal saiu do útero e já tá mal-humorada. Nem paga conta, nem faz nada e tá de mau humor, gente. Só come, dorme e gasta meu dinheiro com fraldinha e tá de mau humor? Ela ainda pegou o prato, tacou no chão, o arroz tá lá, eu vou varrer, tá? Fazendo o irmão dela de escravo. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo, que gostem da introdução. E um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Tchau. Mostra a mãozinha. Tchau. Depois de perder meu bebê, me deparei com uma postagem online intitulada "Qual a coisa mais louca que seu parceiro fez por você?". Parei para pensar, elaborando uma resposta mentalmente. Durante o terremoto, ele me protegeu com o corpo dele, então ele tem um passe livre. Mas um comentário absurdo chamou minha atenção de repente. Sou prostituta, mas encontrei o verdadeiro amor. Ele é bonito, bem constituído e incrivelmente generoso. Ele até me pagou uma quantia única de 30 anos de exclusividade. Ele me quer todos os dias, me deixando dolorida por todo o corpo. E quanto ao passe livre dele, a esposa dele finalmente engravidou por meio de FIV. Mas eu mencionei casualmente que não queria algum pirralho competindo pela atenção dele. Então ele falsificou um relatório de triagem para a síndrome de Down, contou à esposa, e o bebê foi abortado. Ele a obrigou a fazer um aborto. Com isso, ela postou uma foto. Na luz fraca, uma mão grande envolvia a cintura de uma mulher. Ele até insiste em me segurar enquanto dorme agora, tão grudado. Quando vi a cicatriz na mão do homem, meu sangue gelou. Essa cicatriz era idêntica à que meu marido tinha após o terremoto, anos atrás. A sessão de comentários explodiu de indignação. Em vez de sentir vergonha, a mulher ficou ainda mais ousada. Suas respostas carregavam arrogância enquanto ela ostentava abertamente seu triunfo. Eu sou destruidora de lares? Isso é hilário. Quem não é amado deveria sair do caminho, não eu. Qual o problema de buscar o amor verdadeiro por qualquer meio necessário? Vocês estão com inveja porque eu consegui alguém tão incrível. Quando alguém concordava com ela, ela respondia animada. Finalmente alguém entende. A esposa dele tem problemas uterinos. Esse bebê foi um milagre da FIV, algo pelo qual ela rezou por anos. E mesmo assim ele se livrou disso só porque eu reclamei uma vez. Se isso não é amor verdadeiro, o que é? Vai ser quase impossível ela engravidar de novo. Ele me disse que só eu sou qualificada para ter filhos dele. Meninas, assim que eu a substituir, vou compartilhar minha experiência com vocês. Ele me quer agora. Tenho que ir. Fiquei olhando para esses comentários, meu coração afundando. Uma semana atrás, eu estava em casa em repouso, protegendo minha gravidez com um cuidado obsessivo. De repente, meu marido, Zachary Pepler, voltou para casa parecendo devastado. Sem dizer uma palavra, ele me entregou um laudo médico. Afirmava que o feto apresentava marcadores compatíveis com síndrome de Down. Naquele instante, meu mundo desmoronou. Desabei no chão, chorando, implorando para ele me dizer se havia alguma forma de manter o bebê. Ele abaixou a cabeça e me segurou forte, com lágrimas nos olhos. Querida, esse laudo da amniocentese é conclusivo. É 100% preciso. Não temos escolha a não ser interromper a gravidez. Não podemos deixar nosso filho sofrer a vida inteira depois de nascer. Depois disso, ele me levou ao hospital para realizar o aborto. E assim, nosso bebê de 5 meses foi reduzido a uma massa ensanguentada. Na semana seguinte, eu era como um cadáver ambulante, afogada em luto. Zachary reorganizou sua agenda para ficar ao meu lado, cuidando de mim o tempo todo. Hoje, vendo que eu finalmente tinha recuperado um pouco a compostura, ele disse que precisava voltar ao escritório para trabalhar. Olhando para aquela foto, cravei as unhas nas palmas das mãos e cerrei os dentes. Parecia que só isso poderia aliviar a pressão sufocante no meu peito. Depois de me forçar a me acalmar, segui o relato da mulher e mandei uma mensagem para Zachary. Você ainda está trabalhando até tarde no escritório? Ele respondeu imediatamente. Sim, o que houve, querida? Eu não respondi. Em vez disso, chamei um táxi e fui direto para a empresa dele. Nós nos amávamos há anos.
Eu não podia começar a duvidar dele por causa de alguns comentários infundados na internet. Eu precisava ver a verdade com meus próprios olhos. Quando cheguei ao prédio, encontrei seu assistente. Ele me encarou, claramente surpreso. Senhora Pepler, o que está fazendo aqui? Passei por ele sem dizer nada e entrei no elevador, indo direto para o escritório de Zachary. Sem bater, abri a porta de repente. Mas a sala não estava vazia. Nada do que eu imaginava. Em vez disso, no espaçoso escritório, Zachary estava sentado em sua cadeira executiva de couro, com seus traços marcantes e intensos. Ao ouvir a porta, ele olhou para cima, levantando uma sobrancelha surpreso. Querida, o que você está fazendo aqui? Não me diga que não confia em mim e veio aqui só para me ver. Enquanto eu encarava seu rosto familiar, o nó de ansiedade no meu peito finalmente se soltou. A dor e o medo que eu vinha segurando arderam nos meus olhos. Instintivamente dei um passo em direção a ele, querendo cair em seus braços. Não chegue mais perto! O rosnado baixo e repentino de Zachary me parou. Fiquei imóvel, vendo ele pressionar os dedos nas têmporas, o rosto contorcido de desconforto. Querida, acho que peguei um resfriado. Você acabou de fazer uma cirurgia e sua imunidade está baixa. Não chegue perto, senão vai pegar também. Ele parecia realmente doente. Suor frio encharcava sua testa. Sua respiração estava irregular e suas bochechas estavam vermelhas. De vez em quando, um suspiro abafado escapava de sua garganta. Meu coração apertou. Zach, vamos ao hospital, tá bom? Mas então notei algo pelo canto do olho e congelei. No reflexo do vidro, a silhueta de uma mulher escondida sob sua mesa me encarava. Um calafrio percorreu minha espinha e se espalhou por todo o corpo, fazendo meus olhos arderem. Lutei com todas as minhas forças para me controlar, mal conseguindo evitar que um soluço escapasse. Deixa pra lá. Meu abdômen começou a doer muito. Eu deveria ir para casa. Sem esperar a reação de Zachary, saí correndo do escritório em um pânico cego. Lá fora, escorreguei e caí com força em uma poça, desabando em soluços incontroláveis. O frio e a dor que sacudiam meu corpo não eram nada comparados à agonia no meu coração. Meu celular vibrou. Uma notificação daquela mulher. Ela postou um novo vídeo com a legenda. Meu sugar daddy é tão esperto. Ele sabia que a esposa poderia aparecer, então mandou o assistente vigiar o saguão e avisá-lo. Não que eu tenha medo. Fazer isso bem na frente dela foi tão emocionante. Toquei o vídeo. A voz dela soava leve, quase provocante. Sua esposa era só isso? Não foi emocionante? O que você está tramando? Ele repreendeu com a voz rouca. Quase fomos pegos. Mas se alguém ouvisse com atenção, perceberia o tom de afeto inconfundível. Mordi o lábio com força até sentir gosto de sangue. Cheguei em casa encharcada e liguei para o hospital. Alô, estou ligando sobre o laudo da amniocentese de 2 semanas atrás. Havia algo errado? A voz gentil da enfermeira respondeu. Senhora Culpini, seu bebê é perfeitamente saudável. Você não viu os relatórios? Seu marido os retirou. 5 palavras. Seu bebê está perfeitamente saudável. Simples, leves, mas cortantes como uma lâmina. Uma dor aguda e uma onda de náusea me atingiram. Desliguei o telefone com força. Cambaleei até o banheiro e vomitei violentamente até minha cabeça girar e o mundo ficar borrado. 5 anos de tratamentos de FIV, mais de 500 injeções. Toda aquela dor. Todos aqueles dias e noites de espera por um filho. Naquele momento, tudo parecia uma piada cruel e doentia. Um medo gelado me invadiu. Apoiei-me no vaso, rindo e chorando como uma louca. Quando finalmente me esgotei, tomei um banho quente. Depois, deitei na cama e rolei o perfil da mulher. Ela já fora acompanhante. Suas postagens antigas eram cheias de fotos provocantes. Apenas 2 estavam ligadas a Zachary. Uma era de 1 ano atrás. Uma foto do crachá da empresa com a legenda. Finalmente consegui. Agora vou trabalhar com meu sugar daddy. O nome no crachá era Amira Debdow. A outra postagem era de meio ano atrás. Era nosso aniversário de casamento, e Zachary mentiu, dizendo que faria hora extra. Mas no perfil de Amira, ele passou o dia com ela na Disneyland. Até o jantar que trouxe naquela noite eram sobras do encontro deles. A tela escureceu, refletindo meu rosto tomado por lágrimas. Zachary chegou tarde naquela noite. Por que você não está dormindo? Seu abdômen ainda dói? A mão dele mal me tocou antes de eu me afastar. Ele franziu a testa, com impaciência. Por que está fazendo outra birra? Tive um dia longo e não tenho energia para isso agora. Amanhã conversamos. Vou dormir. Depois que ele adormeceu, peguei o celular dele no criado mudo. Digitei meu aniversário. Senha incorreta. Foi como um tapa no rosto. Israel Reddit. Tentei o aniversário dela. O celular desbloqueou. No WhatsApp, o chat fixado dizia: Pequeno Morango. Ao rolar para cima, vi uma sequência de mensagens íntimas e repugnantes. Uma delas de 3 dias atrás. Querido, você não pode vir hoje? Sua esposa é um incômodo. Tenha paciência, só mais alguns dias. Ela não pode ficar sozinha agora. Outra, daquela manhã. Querido, pode vir me fazer companhia hoje? Estou usando aquela camisola que você gosta. Me forcei a ler todas as mensagens deles. Um ato cruel contra mim mesma, um tormento. Cerrei a mandíbula, mas um soluço escapou mesmo assim.
Zachary, que dormia profundamente ao meu lado, instintivamente me puxou para seus braços e deu tapinhas suaves nas minhas costas. O que houve, querida? Você está triste por causa do bebê de novo? Não sofra. Eu estou aqui com você. Seu abraço ainda era quente, mas as cicatrizes na sua mão pareciam uma bagunça horrível e emaranhada. Em um transe, minha mente voltou ao enorme terremoto de anos atrás. O jovem Zachary correu em minha direção através de uma tempestade de poeira, jogando-se sobre mim e me protegendo com o próprio corpo. Uma pedra despencou sobre ele. Ele não fez barulho, mas seu sangue quente respingou no meu rosto. Ficamos presos nas ruínas por 2 dias. Ele estava coberto de feridas. Até respirar causava uma dor lancinante, mas ele se forçava a permanecer forte, me confortando repetidas vezes. Pequena Maisie, May, não tenha medo. Vamos sair daqui. Se eu não aguentar, beba meu sangue, coma minha carne. Você precisa viver e sair. Naquela época, ele me amava completamente. Então como tudo mudou? Fiquei rígida em seus braços, olhando para a escuridão, acordada até o amanhecer. No café da manhã, perguntei a Zachary. Você conhece a Amira? Ele ficou tenso por um instante, depois serviu sopa no meu prato com calma, num tom neutro. Sim, ela é assistente. A equipe estava sobrecarregada, então ela foi contratada recentemente. O tom casual dele fazia parecer que ela era apenas mais uma funcionária irrelevante. Depois de uma noite pensando, pelo bem daquele amor, pelo que ele fez por mim, decidi dar a ele uma última chance. Tomei um gole da sopa e disse friamente. Demita ela. Eu não gosto dela. Zachary franziu a testa, claramente irritado. Ela é só uma ajudante. Qual o sentido disso? O sentido é que eu não gosto dela. Zachary bateu o copo na mesa. Cacos voaram, e um deles arranhou minha bochecha. Sua voz subiu, tomada pela raiva. Não gosta dela? O que ela fez com você? Ela é só uma assistente júnior trabalhadora. Desde o aborto eu cedi a tudo, Maisie Culpin. E agora você passou dos limites? Você quer que eu demita ela só porque é mulher? Vai mandar eu demitir todas as mulheres da empresa? Meus ouvidos latejavam. Era a primeira vez em todos aqueles anos que Zachary levantava a voz comigo. A raiva dele parecia querer me despedaçar. Eu o encarei, meus olhos ficando lentamente vermelhos. Então me diga. No fundo do seu coração, não está acontecendo nada entre vocês? Ela é sua assistente ou sua amante? Chega! Zachary bateu a mão na mesa com força, os olhos cheios de desprezo. Você está tendo outro surto depressivo. Está paranoica e irracional todos os dias. Ele bateu a porta e saiu furioso. Caí no chão, enquanto uma dor pesada e sufocante crescia no meu peito. Depressão. Era minha ferida mais profunda. Anos atrás, Zachary e eu viemos para Boston sem nada, tentando construir uma vida juntos. Quando finalmente sua startup começou a crescer, seus projetos foram roubados. Quando tentou lutar, ele foi falsamente acusado. Vê-lo definhar em desespero me destruía. Fui confrontar o plagiador sozinha. Durante a discussão, perdi o equilíbrio, caí da escada e perdi nosso primeiro filho. Foi a primeira vez que vi Zachary chorar. Ele caiu de joelhos diante de mim, lágrimas escorrendo pelo rosto, repetindo desculpa, como se o coração estivesse se quebrando. Esse aborto me levou à depressão. Eu não conseguia parar de me machucar, chorando todos os dias pela perda do nosso bebê. Zachary perdeu o emprego. Durante o dia, trabalhava como entregador. À noite, voltava para cuidar de mim. Depois disso, os documentos originais do projeto foram encontrados. Com seu nome limpo, ele fundou a própria empresa. Minha depressão melhorou, mas aquela queda machucou meu abdômen, tornando impossível engravidar naturalmente, o que levou a intermináveis ciclos de FIV. Foram os dias mais dolorosos da minha vida. Eu nunca imaginei que o homem que um dia me protegeu com a própria vida agora mataria nosso filho com as próprias mãos. E ainda usaria minha dor mais profunda contra mim. Enxuguei minhas lágrimas, entrei no escritório e comecei a imprimir os papéis do divórcio. Desta vez, o passe livre dele tinha expirado. Eu esperava terminar esse casamento discretamente. Mas algumas pessoas se recusaram a me deixar ter essa paz. A Mira me enviou um pedido de amizade. A mensagem continha apenas 2 palavras: estou grávida. Meu rosto ficou pálido. Cravei as unhas na palma da mão e aceitei o pedido. Ela imediatamente disparou uma saraivada de mensagens. A primeira foi uma foto de um teste de gravidez. O bebê está com 3 semanas. O anticoncepcional que tomei deve ter vencido. Senhora Culpine, eu não sou como você. Eu engravidei naturalmente. Esse bebê é um presente precioso. Sinceramente, eu não planejava engravidar tão cedo. Mas já que aconteceu, você deve entrar com o pedido de divórcio imediatamente. Zack também está muito feliz com isso. Mais uma coisa. Zack quer consertar as coisas para mim. Ele organizou uma pequena cerimônia de casamento para mim amanhã no Hotel Hilton. Será por volta das 9 horas. Você está convidada a participar. Ela enviou outra foto. Nela, Zachary segurava o laudo do ultrassom, com os olhos suaves e ternos de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eles até brilhavam com lágrimas. Ele nunca me olhou assim, nem mesmo quando eu estava grávida do nosso filho. Meus punhos se fecharam com força enquanto o ódio crescia no meu peito. Por que meu bebê teve que morrer?
Por que eles podiam ser tão amorosos e afetuosos juntos? Um casamento. Zachary e eu nem tivemos um quando nos casamos. Naquela época, éramos pobres demais. Não tínhamos tempo nem dinheiro para uma cerimônia. Cerrei o maxilar com tanta força que senti gosto de sangue. Naquela noite, Zachary não voltou para casa. Ele só mandou uma mensagem. Vou trabalhar até tarde hoje. Não vou voltar. Fiquei na sala a noite toda, e só às 9 da manhã seguinte fui ao Hotel Hilton. A Mira era ainda mais bonita do que nas fotos. Ela usava um vestido de noiva branco imaculado, joias deslumbrantes ao redor do pescoço esguio. Zachary estava de terno escuro. Ele erguia uma taça de champanhe casualmente, acenando para os convidados. Naquele momento, todas as emoções que eu guardei por tanto tempo finalmente explodiram. Corri para o palco e, sob o olhar atônito de Zachary, dei 2 tapas fortes em Amira. Maisie, você perdeu a cabeça? Que diabos você está fazendo aqui? Zachary me empurrou com força e, em seguida, puxou Amira para seus braços, protegendo-a. Caí no chão, ignorando a dor surda no abdômen, e me levantei para dar um tapa forte no rosto dele. Explodi em risadas selvagens, sob o olhar sombrio dele. Minha risada soava quase alegre, mas eu devia parecer completamente descontrolada. O que foi? Dói ver sua querida sendo agredida? Eu bato nela de novo se quiser. Olhem todos! A Mira é uma destruidora de lares. Não, pior, ela é uma... Minha fala foi interrompida. O tapa de Zachary veio forte. Maisie, cala a boca! Ele ainda estava com a mão levantada, uma veia pulsando na têmpora, os olhos vermelhos de raiva. Você perdeu a cabeça. Isso é um evento importante. Que diabos você está fazendo? Eu já disse. Amy e eu temos apenas uma relação de trabalho normal. O que há de errado com você? Espalhando mentiras nojentas sobre uma mulher inocente. Você está ficando cruel. Doente! Zachary me agarrou e me forçou a pedir desculpas. Ele empurrou meus ombros, me fazendo ajoelhar nos cacos de vidro. As lascas perfuraram meus joelhos com uma dor lancinante. A Mira se encolheu nos braços de Zachary, olhando para mim com triunfo. Naquele momento, soube que tinha caído direto na armadilha dela. A polícia chegou logo depois. Me imobilizaram. Minha cabeça bateu no chão e sangue escorreu do canto da minha boca. Eu parecia um desastre. Zachary me lançou um olhar frio. Oficiais, esta é minha esposa. Ela agrediu alguém de propósito. Não vou encobrir isso. Tratem conforme a lei. Quero que ela aprenda uma lição. Ela tem depressão. Depois da detenção, recomendo avaliação psiquiátrica. Vou cooperar com tudo. Os policiais algemaram minhas mãos e me arrastaram até a viatura. A multidão murmurava ao redor. Eu não lutei. Só olhava fixamente para Zachary. Vi ele enxugando suavemente as lágrimas de Amira e acariciando a barriga dela. Soltei uma risada quebrada. Zachary, eu te odeio. Minha visão começou a escurecer enquanto algo quente se espalhava sob mim, manchando o chão branco de vermelho. Maisie! O grito dele ecoou ao longe. Quando acordei, estava em um quarto de hospital. Zachary abriu a porta com uma cesta de morangos na mão. Ao me ver acordada, sua testa franziu levemente enquanto ele caminhava até a beira da cama com passos pesados. Após um longo silêncio, finalmente falou, com a voz rígida. O médico disse que seu corpo está extremamente fraco. Você teve uma hemorragia forte porque não se cuidou depois do aborto espontâneo. Você precisa descansar. Virei o rosto, encarando o céu cinza do lado de fora da janela, recusando-me a olhar para ele ou responder. Meu silêncio parecia incomodá-lo, e ele perdeu a paciência. Maisie, você pode parar de ser tão dramática? Eu sei que você está de luto, mas não pode sair por aí agredindo pessoas inocentes. Amy é apenas uma funcionária. Não há nada entre nós. Hoje foi um lançamento de produto. Ela estava apresentando joias. Todo o evento foi arruinado por sua causa. Amy é bondosa. Ela até te perdoou pelo tapa quando te viu desmaiar. O que mais você quer? Não me diga que sua depressão voltou. Não tenho tempo para sua paranoia dessa vez. Você está se deixando adoecer com esse comportamento. Cada palavra era uma acusação. Finalmente, Zachary soltou um suspiro cansado, a voz suavizando. Esquece. Você não está bem. Não vou discutir com você. Aqui, trouxe esses morangos. Você disse que queria, certo? Vai, experimenta. Minhas mãos estavam geladas. Abri a boca. Minha garganta estava seca quando falei. Zachary, é a Amira que gosta de morangos, não é? Você esqueceu? Eu sou alérgica a morangos. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Os olhos de Zachary se arregalaram. Ele engoliu em seco, a garganta apertada. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Observando-o lutar para encontrar palavras, soltei uma risada amarga. Zachary, eu quero o divórcio. Divórcio? Ele balançou a cabeça, apertando minha mão com mais força. Querida, desculpa por ter esquecido sua alergia, mas isso não tem nada a ver com a Amy. Você não pode estar falando sério por causa de algo tão pequeno. Você está exagerando. Isso não é motivo para acabar com tudo. Não brinque comigo. Isso não tem graça. Se você realmente tem um problema com a Amy, eu a transfiro para outro departamento. Só para de implicar com ela. Puxei minha mão de volta como se tivesse tocado em algo sujo. Um sorriso sarcástico se formando nos meus lábios. Zachary, mesmo agora você ainda me trata como se eu fosse idiota.
Se não nos divorciarmos, você vai deixar o bebê da Amira nascer como filho ilegítimo? Zachary congelou. Os morangos caíram de sua mão, despencando no chão com um som leve, o suco vermelho manchando os azulejos. Ele me encarou fixamente. Depois de uma longa pausa, murmurou com a voz rouca. Querida, do que você está falando? Filho ilegítimo? Você está pensando demais de novo. Vendo que ele ainda não admitia, peguei meu celular e reproduzi o vídeo que Amira havia gravado. Zachary, isso é o que você chama de inocente? Os sons do vídeo cortaram o silêncio do quarto. O rosto de Zachary ficou branco. Seu corpo começou a tremer. Não. Murmurou, os olhos vazios. Maisie, isso é falso. Eu nunca... Em pânico, ele avançou na minha direção. Quando seu rosto ficou a poucos centímetros do meu, uma onda de repulsa me atingiu. Dei um tapa forte nele. Israel Reddit. Sai daqui, não encosta em mim. Nunca aconteceu? Nunca o quê? Nunca falsificou um laudo e me fez abortar nosso bebê por causa da Amira? Nunca ficou escondido com ela no escritório? Ou nunca usou caixas inteiras de camisinhas com sabor de morango com ela? Eu vi tudo naquele dia. A Amira estava de joelhos por você, na minha frente. Zachary, como é estar com outra pessoa? Emocionante? Empolgante? E agora? Você é o homem dela. O bebê vai te chamar de quê? Vovô? Você é nojento. Se queria ficar com ela, era só dizer. Eu assinaria o divórcio e pronto. Mas por que mentiu? Por que me fez perder nosso bebê? Eu implorei por ele por 5 anos. Foi nosso filho. Eu desabei, gritando entre lágrimas. Todo o luto, a raiva e a dor reprimida explodiram de uma vez. Zachary recuou, pálido, apavorado. Desculpa, eu só pensei que você não me amava mais. Eu perdi a cabeça. Eu não quero o divórcio. Por favor, me perdoa. Eu termino com ela. Eu faço ela abortar. Eu só quero você. A porta se abriu com um estrondo. Um soco atingiu o rosto de Zachary. Sai daqui, seu desgraçado! Olhei para a porta, lágrimas caindo sem controle. Pai, mãe, Ashe. Zachary cambaleou para fora do quarto do hospital após o soco. Ele saiu do prédio, entrou no carro e se recostou no banco enquanto acendia um cigarro. Maisie sempre odiou o cheiro de fumaça, então ele havia parado de fumar anos atrás. Mas, depois de suprimir algo por tempo demais, o desejo só cresce, assim como seus sentimentos por Maisie, que nunca desapareceram de verdade. A fumaça fina subia, ardia em seus olhos e os fazia lacrimejar. Ele amava Maisie. Só que, depois do aborto espontâneo, seu coração parecia completamente consumido pelo bebê que haviam perdido. Nos 5 anos seguintes, ela foi tomada por injeções, tratamentos de FIV e pela espera interminável por um filho. Os momentos de intimidade entre eles diminuíram, enquanto o vazio e a saudade em seu coração continuavam a crescer. Foi quando conheceu Amira. Ela era intensa e apaixonada, sua energia juvenil uma força vibrante que o libertava dos desejos reprimidos. Zachary sentiu que finalmente havia encontrado um alívio. Ele mergulhou no caso com total abandono. Então veio o dia em que a gravidez de Maisie foi confirmada. Ele cortou imediatamente os laços com Amira e voltou para sua família. Mas em casa, descobriu que o cuidado e o afeto de Maisie agora estavam quase inteiramente voltados ao bebê que crescia dentro dela. Ela ainda fazia sopa quando ele trabalhava até tarde, movendo-se silenciosamente pela cozinha com a barriga de grávida. Todas as manhãs, lhe dava um beijo suave nos lábios, mas, para Zachary, nunca parecia suficiente. Eventualmente, a sensação sufocante o levou a beber até um transe, e ele encontrou Amira novamente. Ela estava sendo assediada por um grupo de homens, e ele interveio sem pensar 2 vezes. Amira se jogou em seus braços, soluçando. Zach, senti tanto a sua falta. Por favor, não me deixe de novo, tá bom? Ela o olhou com os olhos cheios de amor. Essa devoção avassaladora o lembrava da jovem Maisie que ele um dia conheceu. E, em um momento de fraqueza, ele voltou aos braços de Amira. No dia em que a gravidez de Maisie foi confirmada, Amira se enroscou nele e murmurou. Sua esposa está grávida? Não quero um pirralho competindo pela sua atenção. Naquele momento, algo se encaixou na mente de Zachary. O bebê que crescia em Maisie era apenas um rival pelo amor dele. Se o bebê desaparecesse, a Maisie que o amava completamente voltaria. Ninguém mais se interporia entre eles. Esse pensamento sombrio se espalhou rapidamente. Quando o laudo confirmou que o bebê estava saudável, Zachary forjou um falso sem hesitar, enganando Maisie para interromper a gravidez. Ele a segurou enquanto ela chorava até desmaiar, beijando sua testa suavemente. Pronto. Agora a Maisie que me ama voltou. A partir de então, ela seria dele, por completo. Ele ignorou até mesmo o comportamento cada vez mais ousado de Amira, dizendo a si mesmo que seria apenas por mais um mês. Quando Maisie se recuperasse, ele terminaria tudo. E voltariam a ser como antes. Mas ele nunca esperou que Amira engravidasse. No momento em que ouviu a notícia, sentiu uma estranha sensação de satisfação. Sua esposa ainda estava ao seu lado. O bebê perdido parecia voltar de outra forma. Ele nunca imaginou que Maisie descobriria a verdade. E nunca considerou se divorciar. Zachary achava que havia escondido tudo perfeitamente. Mas esqueceu de uma coisa. Nenhum segredo permanece enterrado para sempre. Ele terminou o cigarro, pegou o celular e ligou para Amira.
Interrompa a gravidez amanhã. Depois disso, terminamos. No quarto do hospital, minha mãe continuava enxugando as lágrimas. Meu pai, que nunca demonstrava muita emoção, também tinha os olhos avermelhados. Como você pôde esconder algo tão terrível de nós? Se a Ashe não tivesse visto aquele lançamento de produto online, você teria escondido isso para sempre? Abracei minha mãe, e as lágrimas escorreram em silêncio pelo meu rosto. Mãe, pai, tudo isso é culpa minha. Anos atrás, quando disse que queria me casar com Zachary, eles se opuseram veementemente. Minha mãe, que sempre me mimava, me trancou no quarto e gritou: Eu não vou permitir isso, Maisie. O que o Zachary pode te oferecer? Ele realmente pode te fazer feliz? Não te criamos todos esses anos para você jogar sua vida fora com algum homem. O Ashton é perfeito para você. Vocês cresceram juntos. Ele te ama. Vocês estavam prestes a ficar noivos. Conhecemos a família dele há anos. Só vamos ter paz quando você se casar com ele. Eu estava tão apaixonada naquela época que reagi sem pensar. Eu amo o Zachary. Ele salvou minha vida no terremoto. Quem o Ashton pensa que é? Eu não suporto ele. Nunca vou me casar com ele, nem se fosse o último homem da Terra. Esse noivado foi só coisa de criança. Vocês são todos materialistas, um bando de snobs. Eu vou me casar com o Zachary. Prefiro morrer do que me casar com outra pessoa. Se tentarem me impedir, eu me mato. Só quando ameacei tirar minha própria vida, minha mãe finalmente cedeu. E eu parti o coração dela, assim como o de Ashton, meu amigo de infância que me amava e me protegia em silêncio há mais de 20 anos. Mesmo depois de Zachary alcançar sucesso, minha mãe nunca conseguiu aceitá-lo completamente. Eu não suportava vê-lo sendo humilhado quando íamos visitá-lo. Num acesso de orgulho, cortei contato com minha família. Mas a verdade é que me arrependi desde então. Ashton estava ao meu lado, os olhos cheios de ternura. Sem dizer nada, me entregou um copo de água morna. Não chore. Bebe isso primeiro. Ao ouvir sua voz familiar, engoli o choro, a garganta apertada. Ashe, me desculpa pelo que eu disse naquela época. Eu estava errada. Por favor, não fica com raiva de mim. Ashton passou a mão suavemente pela minha cabeça. May, eu nunca conseguiria ficar com raiva de você. Eu só me preocupo com a sua felicidade. Isso é tudo que sempre importou para mim. As emoções que eu estava segurando desabaram de novo. Minhas lágrimas voltaram com força. Ao lado, meu pai suspirou profundamente. May, deixa o passado para trás. Somos sua família. Não vamos te culpar. O importante agora é você melhorar. Não vamos deixar aquele desgraçado do Zachary sair impune. O Ashton já contratou o melhor advogado. Vamos garantir o divórcio. Aconteça o que acontecer. Um calor silencioso me invadiu. Israel Reddit. Eu não estava sozinha. Depois de uma semana no hospital, meus pais me levaram para casa. Durante esse tempo, Zachary apareceu várias vezes em frente ao meu quarto, e todas as vezes meu pai o expulsava. No fim, fiz uma última ligação para ele. Os papéis do divórcio já foram entregues. Não há mais nada para discutir além de finalizar isso. Do outro lado da linha, Zachary soluçava. Eu não vou assinar, May. Eu sei que errei. Por favor, me dá mais uma chance. Respondi calmamente. Zachary, eu te dei uma chance. Você tinha um passe livre e desperdiçou tudo. Guarda um pouco de dignidade. Se você não assinar, eu vou entrar com o divórcio. No tribunal, o pouco de carinho que restar vai desaparecer. Não me faça te odiar mais do que já odeio. Houve um longo silêncio, tão longo que eu quase desliguei. Então, sua voz rouca finalmente veio. Eu entendo. Eu assino. May, por favor, não me odeia. Eu vou consertar tudo. Eu te amo. Desliguei, tomada por nojo. 2 dias depois, Zachary assinou os papéis. Ashton me acompanhou até o fórum. Embora tivessem se passado apenas alguns dias desde a última vez que o vi, Zachary parecia ter envelhecido décadas, os olhos fundos, o rosto coberto de barba por fazer, as roupas amassadas e desleixadas. Ele era o retrato do desespero. Quando me viu, seus olhos brilharam por um instante, mas logo se apagaram ao notar Ashton atrás de mim. Fui até calmamente. Vamos entrar. Você tem todos os documentos? May, eu... Podemos conversar depois que tudo estiver finalizado. Certo, Zachary havia preparado um novo acordo de divórcio, que me deixava a maior parte dos bens dele. Eu não recusei. Afinal, quem diria não a mais dinheiro? O divórcio foi tranquilo. No entanto, ao assinar os papéis, Zachary tremia violentamente. Demorou 5 tentativas até finalmente conseguir rabiscar seu nome de forma legível. Quando saímos do fórum, o sol brilhava forte. Eu estava prestes a sair quando Zachary agarrou a barra do meu vestido, a voz tensa. May, podemos conversar? Dei 5 minutos para ele no café ao lado. Ele apertou a xícara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. May, você está com o Ashton agora? Eu ri com desprezo. O que isso tem a ver com você? Seu rosto ficou pálido. Ele fechou os olhos com força, como se doesse. May, eu estou implorando. Não faz isso comigo. Eu sei que estava errado. A Amira fez o aborto. Eu cortei todos os laços com ela. Eu ri, sem humor. O que isso tem a ver comigo? May, a voz dele falhou, sufocada em soluços. Você não pode me dar mais uma chance?
Eu não te enganei sobre o aborto por causa da Amira. Foi porque eu te amo demais. Eu não suportava a ideia do seu amor ser dividido, nem mesmo com o nosso filho. Eu achei que sem o bebê, você me amaria completamente. Eu fiz isso só para você me amar mais. A Amira era só uma válvula de escape. Eu nunca tive sentimentos reais por ela. As palavras dele me deram um arrepio. Ele era assustador. Ele era absolutamente assustador. Joguei o café no rosto dele, minha voz tremendo de raiva. Zachary, você chama isso de amor? Até um animal protege seus filhotes. Mas você é pior que um animal. Eu nunca vou te perdoar, Zachary. Nem agora. Nem nunca. Virei as costas e fui embora, enquanto o olhar desesperado dele me seguia. Só quando saí do café e vi Ashton parado sob a luz do sol, é que a tensão finalmente deixou meu corpo. Ele não fez perguntas. Apenas estendeu a mão e segurou a minha com cuidado. Vamos para casa. A vida após o divórcio entrou em um ritmo tranquilo e pacífico. Voltei a morar com meus pais. Ashton me visitava todos os dias. Às vezes trazia flores, outras vezes uma sobremesa que sabia que eu gostava. Às vezes, sentávamos juntos na varanda, aproveitando o sol e conversando sobre a infância. Ele nunca falava muito, mas, de forma gentil, foi preenchendo aos poucos os vazios da minha vida. Zachary aparecia do lado de fora da casa dos meus pais de vez em quando, mas nunca ousava se aproximar. Ele apenas ficava à distância, me observando com um olhar triste. Ironicamente, Amira foi a próxima a chamar minha atenção, desta vez através das notícias. Cliquei no link. A foto mostrava uma Amira magra, com o cabelo seco e quebradiço, olhos vazios, nada restava da antiga beleza. Depois que Zachary a abandonou, ela tentou lucrar com o escândalo nas redes sociais, mas acabou sendo atacada por comentários cruéis. Sem apoio financeiro, logo esgotou suas economias. Sem outra opção, voltou à sua antiga vida. Sem saber, havia contraído HIV. Depois do diagnóstico, em vez de parar, ficou ainda mais descontrolada e passou a espalhar o vírus deliberadamente. Foi presa pela polícia. Deixei o celular de lado, sentindo-me completamente entorpecida. Parecia o destino que ela merecia. A luz do sol entrava pela janela. Ashton entrou com uma garrafa térmica e sorriu. Minha mãe fez sopa de galinha para você. Disse que vai te ajudar a recuperar as forças. Mais 2 anos se passaram até que eu finalmente baixei minhas defesas e comecei um relacionamento com Ashton. Nossos pais ficaram radiantes e se dedicaram aos preparativos de um casamento elaborado. Na véspera da cerimônia, porém, recebi uma ligação da polícia. Informaram que Zachary havia tirado a própria vida em casa. Não deixou bilhete, apenas uma mensagem escrita com sangue na parede. May, vou expiar meus pecados. A polícia me entregou seus pertences. Um anel antigo e desgastado, o mesmo que ele comprou com o primeiro salário. Embora fosse prata simples, ele o poliu até ficar com um brilho suave. Também havia uma fotografia amarelada de quando nos mudamos para Boston. Nós dois apertados em um pequeno quarto alugado, sorrindo largamente. No verso, com sua caligrafia jovem e firme, ele havia escrito: Eu ficarei com a May para sempre. Ao olhar aquelas palavras, eu ri. Uma risada que se desfez em lágrimas. Zachary, como você quiser. Eu não te odeio mais. O casamento aconteceu como planejado. Com um vestido de noiva branco, caminhei de braços dados com meu pai até Ashton. Ele me esperava com um terno impecável, expressão suave e olhos cheios de afeto. O celebrante perguntou se eu aceitava Ashton, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida. Olhei nos olhos dele e respondi com firmeza. Aceito. Ashton pegou minha mão, colocou o anel no meu dedo e me beijou. Nos bancos, meus pais sorriam entre lágrimas. A luz do sol atravessava os vitrais e caía sobre nós, quente e brilhante. As velhas feridas não cicatrizam rápido. Mas com Ashton e minha família ao meu lado, eu me recuperaria com o tempo. Eu deixaria o passado para trás e começaria uma nova vida. Fim, que Deus te abençoe.